Alô Brasil, alô você que me acompanha através desse canal, desse país ou de qualquer parte do mundo. Eu me chamo o irmão Antônio, faço parte desse canal Leão da Tribo de Judá. Agradeço a você que já é inscrito no meu canal, né? Sempre estou orando pela tua vida, orando pela tua casa, pela tua família, intercedendo pela sua vida. Peço para que você que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, dê um joinha, para que o YouTube ele veja que esse conteúdo está sendo assistido por pessoas e ele mandará mais vídeos para a plataforma, para esses vídeos chegarem também a outras pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Não importa se você é católico, espírita, evangélico ou se você está ligado a algum credo religioso ou não. Importa que a palavra de Deus ela pode chegar até a tua vida, ela pode chegar até o teu coração. É um canal onde mais tardar é 15 minutos, mas sempre é 10 minutos, 11 ou 12, é palavra e oração. E você pode ter certeza, se você abrir o seu coração para Deus, se você estiver passando por uma luta, se você estiver enfrentando um problema, se você estiver enfrentando uma dificuldade, se você estiver enfrentando uma tempestade na sua vida, você pode ter certeza que a palavra de Deus, como diz em Isaías 55:11, a palavra de Deus ela não volta vazia, mas a palavra de Deus ela entra para curar, ela entra para libertar, ela entra para salvar, ela entra para fazer um ribuliço na tua vida, desde que você entre com o seu coração para que Deus possa entrar nele em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de hoje, amados, se encontra quarta-feira, se encontra no livro de Isaías 59, versículo 1, que diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Não, amados. A mão do Senhor jamais ela estará encolhida. A mão do Senhor é como diz aqui, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Se você tem clamado, se você tem orado a Deus, se você tem buscado a Deus, você tem clamado ao Senhor. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz: Clamas a mim. Você não tem que clamar a mais ninguém. Jesus diz em João 14,6: Eu sou o caminho. Então não existe outro caminho para você seguir. Esse caminho é o rumo. Esse caminho é o rumo da tua vitória. Esse caminho é o rumo da tua salvação. Esse caminho é o rumo da tua caminhada diante das dificuldades. Esse caminho é o rumo da tua caminhada diante das tempestades. Então ele diz: clamas a mim. Mas o que é que diz? Eis que a mão do Senhor não está o quê? Não, a mão de Deus, amado, não está encolhida. Ela sempre está o quê? Sempre está estendida para mim, para você, para qualquer pessoa na face dessa terra, independente da sua nacionalidade ou não. Jesus diz lá em João 6,37: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o quê? Eu lançarei fora. Então, a mão dele está estendida para o brasileiro, a mão dele está estendida para o chinês, para o japonês, para o africano. Entendeu? Não importa a nacionalidade, não importa a nação, não importa a raça. Jesus, ele veio para salvar todos. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida. E vida o quê? Com abundância. Mas o que é que eu quero te chamar a atenção aqui, desta manhã de quarta-feira? É que a palavra, a mão de Deus, ela não está encolhida, amados. A mão do Senhor, ela está estendida para a tua vida. Desde que você dê ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. É Romanos 10:17. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Então você tem que clamar, você tem que buscar a Deus. O cego de Jericó, ele clamou ao Senhor. A multidão apertava, cada vez mais a multidão apertava, mas cada vez mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Então é preciso, amado, que possamos clamar, porque a mão dele não está encolhida. Lá no livro, amado, de Deuteronômio, capítulo 26, versículo 8, diz: E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte. Ô glória! A mão de Jesus é forte, a mão de Deus é forte, é poderosa. O Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço o quê? Estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Olha só, ele tirou o povo da escravidão do Egito, ele usou Moisés como instrumento para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Aquele povo passaram 450 anos, de geração em geração, sendo escravos daquela nação do Egito. Hoje, amado, o Egito representa o mundo. Esse mundo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. É o Evangelho da graça, é o Evangelho que salva, é o Evangelho que cura, é o Evangelho que liberta, é o Evangelho que transforma, é Jesus. A Bíblia diz, amado, em Hebreus 13,8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o quê? E será eternamente. Ele não mudou. Lá em Malaquias 3,6 ele disse: Eu, Senhor, não mudo. Jesus disse: Eu e o Pai somos um, lá em João. Então eu e o Pai somos um. Então, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e milagres. Deus mandou 10 pragas para o Egito, porque no Egito havia 10 deuses, eles adoravam 10 deuses, e para cada deus, Deus mandou uma praga. E o que foi que aqueles deuses dos egípcios puderam fazer com cada praga que Deus enviou? Não puderam fazer nada. Então, Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó libertou o povo. Mas veja, o povo passaram 450 anos na escravidão do Egito. Hoje o Egito representa o mundo. Quantas pessoas estão sendo escravas do inimigo nesse mundo? Quantas pessoas estão sendo escravas? Quantas pessoas estão sendo atormentadas? Quantas pessoas não estão debaixo do jugo do inimigo desse século? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, amados. Então, hoje o mundo ele representa o Egito. Então, Deus enviou o seu Filho único, Jesus Cristo, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, para quê? Enviou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas é a vida eterna com Deus. Então, e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e com braço estendido. Então é com mão forte e braço estendido que ele pode alcançar você. Não importa a sua luta, não importa o seu problema, não importa a sua dificuldade. Se é uma tempestade que você está passando, com mão forte, ele repreende o mar, ele repreende os ventos. Lá em Marcos, no capítulo 4, fala que ele repreendeu os ventos e repreendeu o mar. O que é que ele não pode fazer? O que é que esse Deus não pode fazer? O Deus que fez uma mulher com quase 90 anos dar à luz foi a esposa de Abraão. E também Abraão já era avançado em idade. O que é que Deus não pode fazer por você? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar. Nem os seus ouvidos estão surdos para que não possa ouvir. Clame a Ele. Diga: Jesus, estenda a tua mão para a minha vida. Diga: Jesus, estenda a tua mão para a minha casa. Diga: Jesus, estenda a tua mão forte para o meu problema, para a minha dificuldade. E Ele vai estender a mão e vai te salvar. Pai, obrigado por essa manhã, Deus, de quarta-feira. Deus abençoe, Deus, cada pessoa que é inscrita nesse canal. Meu Deus, abençoe a vida delas nesse momento, Pai. Alguém que está passando uma luta na família, alguém que está enfrentando uma dificuldade, Pai. Alguém que está enfrentando um problema de saúde, talvez alguém que está com depressão, Pai. Talvez alguém que está tomado pelo pânico, pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza na vida. Alguém, meu Deus, que já perdeu até o desejo de viver, Pai. Ou talvez, meu Deus, pessoas que estão com desejo de tirar a própria vida, mas o Senhor é Deus, Pai.
Estenda a tua mão para a casa dessa pessoa, para a família dela, para a parentela, Pai. Para aquele filho, para aquela filha, Deus. Para aquele genro, para aquela nora, para aquele pai, para aquela mãe. Para aquele cunhado, para aquela cunhada, para aquele tio, para aquela tia. Deus, estenda a tua mão para essa pessoa, Pai, que está na escola, trabalhando. Essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, no restaurante trabalhando. Essa pessoa que está, meu Deus, no seu próprio negócio, Pai, e está passando em luta, está no vermelho. Pai, o Senhor Deus que abre porta e ninguém fecha, Pai. Abençoe, Deus, cada pessoa inscrita nesse canal. Abençoe essa nação, abençoe o Brasil, abençoe o estado de Pernambuco, abençoe essa cidade de Afogada da Ingazeira. Abençoe, Deus, as autoridades dessa cidade, desse país e do mundo, Pai. Alcança as nações, alcança a tua igreja, Pai. Alcance cada irmão dessa cidade, Pai. Cada pastor, cada pastora, cada ministério, Pai, dessa cidade, do Brasil e do mundo, Pai. Em nome de Jesus.